Olá, pessoal! Nesta aula vamos estudar a jQuery User Interface, ou jQuery UI, que é um projeto irmão da jQuery. A jQuery é a biblioteca que tem as funcionalidades principais para manipulação de eventos, manipulação dos elementos da sua árvore do DOM, e a jQuery UI é o framework, composto de uma série de componentes prontos, componentes para você aplicar na sua página web. Então, nós temos aqueles componentes de calendário, componentes aqui de barra de progresso, botões, que nós vimos lá no início do curso de jQuery. Então, nesta aula, nós vamos aprender como instalar esse framework jQuery User Interface nas suas páginas web. Antes de realizar a instalação, vamos dar uma olhada aqui na página da jQuery User Interface. Nós temos, logo na página inicial, um download desse framework. Nós temos aqui, em destaque, a informação de que ele é composto de uma série de widgets. O que são widgets? São exatamente esses componentes prontos para você incorporar à sua página. Ele tem também uma seção que permite a você customizar o visual desses componentes. Tem uma seção onde você pode construir o estilo visual das suas páginas, construir o CSS, de forma dinâmica, de forma automática, aqui dentro do próprio portal da jQuery UI. E você tem uma documentação completa, tão completa quanto a biblioteca jQuery. Então, nesse framework, vocês vão encontrar exemplos com documentação, código para você simplesmente copiar e colocar dentro da sua página e ele vai estar funcionando. Então, aqui em Download, nós temos a indicação de todos os componentes que compõem a jQuery UI. Então, quando você vai realizar o download da jQuery UI, você deve informar quais desses componentes você vai querer dentro da sua biblioteca. Porque essa biblioteca, esse framework, ele é um framework relativamente extenso se comparado com a biblioteca jQuery. Enquanto a biblioteca jQuery tem aproximadamente 29 KB, a jQuery UI completa com todos os seus componentes, com todos os seus widgets, vai ter aproximadamente 340 KB. Então, a jQuery UI ela está dividida nos seguintes componentes. O kernel dela, com as funcionalidades principais, ou jQuery UI Core. Nós temos algumas funcionalidades padrão, que envolve aí, que é utilizada em todos os widgets, funcionalidades para manipulação de mouse e posicionamento. Na parte de interação, nós temos recursos para arrastar, draggable, e soltar elementos, droppable, que oferece aquela funcionalidade de drag and drop que a gente acaba encontrando em vários portais. Funcionalidades de redimensionamento, de seleção e de ordenação de elementos. E na seção de widgets, nós vamos encontrar o acordeão, que é aquele menu em forma de sanfona, recursos de autocomplete, botões, caixas de diálogo, slider, abas, date picker, que são aqueles componentes para selecionar uma data, barras de progresso. E na parte de efeitos, nós temos muito mais efeitos do que aqueles disponibilizados na biblioteca jQuery. Nós temos, por exemplo, efeitos de explosão, nós temos efeitos de pulsar, para dar aquele efeito de como se um coração estivesse batendo. Então, esses são alguns dos recursos disponíveis na biblioteca. E junto com esses recursos, nós temos a seção de themes. O que são a seção de themes? É
a área que permite a você escolher o estilo visual dos seus componentes. Então, nesta seção de themes, nós temos aqui 3 abas principais. Nessa primeira aba, permite que você defina, configure as cores dos seus componentes. Você pode configurar a fonte dos seus componentes, o efeito de corner, ou seja, aqui, os cantos dos seus elementos. Vejam aqui que nós temos cantos arredondados nesse caso. A parte de cabeçalho de cada um dos seus componentes, qual vai ser a cor do cabeçalho? Qual vai ser a cor dos botões desses elementos? Então, todas essas configurações vocês podem fazer aqui na página da jQuery. E depois que vocês tiverem terminado de configurar o estilo visual dos seus componentes, basta clicar aqui em Download Theme, que você vai baixar um zip com todos os CSS, as imagens e os scripts necessários para você rodar esses seus componentes com esses estilos que você definiu aqui no portal. A segunda aba, que é a aba de galeria, nós temos aqui, no momento que estamos construindo essa videoaula, 24 estilos visuais pré-definidos. Então, se você quiser ver como um desses estilos vai aparecer, vai atuar em cima desses elementos, basta clicar em cima do estilo e ele vai alterar o estilo de toda essa página para você ver o efeito dele nesta página. Então, está aqui. Esse é o efeito de se aplicar o estilo UI Lightness em uma página com esses componentes da jQuery UI. Vamos escolher esse outro aqui, Leapfrog. Um estilo bem marcante. Olha aí como é que ficou as cores. E assim por diante. Você pode ir escolhendo outros estilos e ver o efeito desses estilos aqui em todos os componentes disponibilizados aqui na jQuery UI. Para essa aula de hoje, eu vou escolher um estilo chamado Softness. Aliás, desculpe, Smoothness. Para fazer o download desse estilo agora, basta clicar em Download. Se você quiser, a partir desse estilo, editar algum atributo especial aqui nesses elementos, basta clicar em Edit e aí você pode continuar a edição desse estilo. Mas eu vou clicar aqui em Download para realizar aqui o download de todo o CSS, os JavaScripts necessários para rodar esse estilo e esses componentes da jQuery UI. Então, ao clicar em Download, ele me redirecionou aqui para a página onde eu defino quais são os elementos que eu quero incorporar a essa biblioteca da jQuery UI. E apresenta aqui para mim do lado o estilo ou o theme que eu escolhi, no caso aqui Smoothness, e eu vou clicar aqui no botão Download para ele me apresentar um zip com todas essas escolhas que foram marcadas, e os CSS desse estilo visual. Então, vou marcar aqui Download, OK. Ele vai baixar esse estilo aqui para a gente. E se eu abrir esse diretório, nós vamos encontrar aqui o zip. Eu vou extrair o conteúdo desse zip aqui dentro para mostrar para vocês o que nós temos aqui dentro desse framework jQuery UI. Então, aqui dentro, nós vamos encontrar 3 diretórios. O diretório CSS, que contém o estilo visual que eu escolhi, no caso aqui, Smoothness. Se nós tivermos outros estilos visuais, cada um vai ter o seu próprio diretório. Dentro de Smoothness, nós vamos encontrar
o CSS desse estilo visual e as imagens que ele utiliza. Nós temos um outro diretório muito importante, que é o diretório JS. No diretório JS, nós vamos encontrar a biblioteca jQuery necessária para rodar a jQuery UI e a própria jQuery UI minificada aqui no nosso caso. Essa jQuery UI, ela contém, eu vou abrir aqui para a gente, ela contém todos os componentes que nós escolhemos ali no download. Então, nós temos aqui o core da jQuery UI, nós temos aqueles componentes para manipulação, componentes genéricos para todos os widgets, componentes aqui para manipulação de eventos de mouse, de posicionamento, recursos de drag, ou seja, de arrastar, e drop, para soltar elementos, e assim por diante. Vocês vão encontrar aqui todos aqueles componentes, inclusive aqui, os scripts para fazer um componente virar um menu de acordeão, autocomplete, botões, caixa de diálogo. Por quê? Eu deixei todos esses elementos marcados no momento em que eu escolhi fazer o download. Então, esse é o diretório do nosso JavaScript. E nós temos ainda o diretório Development Bundle. Nesse diretório, nós vamos encontrar a documentação de todos aqueles componentes. Nós vamos encontrar exemplos de utilização de cada um daqueles componentes. Nós vamos encontrar bibliotecas externas necessárias para fazer rodar esses exemplos. Então, eu tenho aqui outras bibliotecas, jQuery Cookie, para manipulação de cookies, de metadados, de teste. Nós temos aqui um diretório com o DEM básico. Então, esse diretório aqui, ele vai se destinar àquelas pessoas que quiserem se aprofundar mais na biblioteca, no framework jQuery UI, né? Aqui vocês têm vários exemplos, vários códigos para vocês utilizarem nas suas aplicações web. O que nós vamos precisar na nossa videoaula vai ser aqui, e nesse curso, vão ser esses dois diretórios. Então, esses dois diretórios eu vou copiar para dentro do nosso diretório jQuery. Então, aqui dentro eu vou colar esses dois diretórios, né? Vou deixar ele sobrescrever o meu diretório JS aqui. E ele copiou também o diretório CSS. Então, aqui dentro do meu diretório JS, eu tenho a nossa jQuery 152, né? Eu vou até deixar essa jQuery, a mais recente. E agora nós temos a biblioteca jQuery UI com todos aqueles componentes prontos para a gente. E aqui fora, o nosso diretório CSS com o estilo visual que eu escolhi, que foi o Smoothness. Agora, vamos criar um primeiro exemplo utilizando a jQuery UI. Como é que a gente utiliza a jQuery UI nas nossas páginas web? Primeiro passo, vamos copiar aqui um arquivo HTML para servir como nosso primeiro exemplo. Como esses aqui agora serão exemplos da jQuery UI, eu vou começar eles com UI e o nome do nosso exemplo. No caso aqui, introdução. E aqui vamos ver o que nós precisamos fazer para linkar
esses arquivos dentro dessa página. Então, vamos abrir aqui o nosso arquivo. Introdução a jQuery UI. E ótimo, esse código aqui tem um HTML bem simples. Eu vou apresentar aqui um date picker para a gente ver se está funcionando. ID date. Tá ótimo. Para começar, nós precisamos informar aqui no nosso HTML qual é o nosso theme, qual é o estilo visual que nós estamos utilizando aqui dentro. E isso se faz importando aquela classe CSS que nós recebemos no nosso download. Um CSS a gente importa com a tag link, define aqui o atributo rel, e vocês podem colocar style sheet. Podem informar também o atributo type, text /css, e em href vocês vão informar aonde está esse arquivo CSS. Então vamos procurar o nosso arquivo CSS. Vamos procurar aqui, dentro de CSS, smoothness e esse arquivo aqui. Então, CSS, diretório, smoothness, e o nosso arquivo CSS. E pronto. Então, importamos o nosso CSS dentro da nossa página web. O segundo passo é importar o JavaScript da nossa biblioteca jQuery, que já está aqui com o endereço correto, JS-jQuery 152. E o terceiro arquivo, que é exatamente o arquivo da jQuery UI. Então, vamos voltar aqui. Ele está dentro de JS, no mesmo nível da jQuery. E vamos copiar aqui esse nome do arquivo. E pronto. Agora, nós já podemos utilizar os recursos da jQuery UI aqui dentro. Nos exemplos, utilizando apenas a biblioteca jQuery, eu estava criando arquivos separados para facilitar a visualização. Vocês vão ver que os exemplos utilizando a jQuery UI são exemplos tão simples que eu vou manter eles dentro da página HTML. Então, vamos começar aqui utilizando um recurso básico aqui dessa biblioteca. Então, eu vou começar aqui definindo a nossa tag script. E na nossa tag script, eu vou inicializar, né, a nossa jQuery. E eu tenho algumas formas de inicializar. A gente viu nas aulas anteriores o document.ready, né, e aqui dentro informando uma função. Existe uma outra forma também de fazer a mesma coisa. Eu posso inicializar a nossa jQuery apenas com o construtor jQuery e informando aqui dentro uma função. Tem o mesmo efeito. É só uma outra forma de fazer a mesma coisa.
E aqui dentro, eu quero aplicar o widget de DatePicker nesse elemento date. Como é que nós fazemos isso? Vamos, primeiramente, selecionar esse elemento date. Então, utilizando o seletor cerquilha date, eu recupero o elemento que tenha o ID date, nesse documento HTML, ponto, e aqui eu chamo o nome do nosso widget, DatePicker. Isso aqui é o suficiente para aplicar um DatePicker nesse elemento. Nós vamos ver outros recursos aqui do DatePicker mais para frente. Aqui, nesse momento aqui, nós queremos apenas exemplificar a instalação da jQuery UI. Vamos fazer o teste aqui agora. Então, tá aí. Ao clicar sobre esse componente, ele abre para a gente, né, esse DatePicker, onde você pode escolher uma data. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido como instalar a jQuery UI e como chamar esses elementos, né, de estilo visual da jQuery UI e a própria jQuery UI nas suas páginas HTML. Nós vamos fazer os próximos exemplos utilizando esse arquivo HTML como base, onde estamos chamando o estilo, smoothness, a jQuery e a jQuery UI dentro da nossa página. Vejo vocês no próximo exemplo, pessoal. Até lá!